Boa noite, caros acadêmicos da disciplina de saúde indígena, professor Eliene falando, mais uma vez para finalizar o nosso conteúdo da nossa prova, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre uma doença, na verdade, que é muito comum na população indígena local do nosso estado, que é a leishmaniose. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa doença e suas características. A leishmaniose ela pode se apresentar de dois tipos, né? A leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar. A diferença entre elas é que a leishmaniose tegumentar ela acomete a pele, né? Ela ocasiona lesões na pele. E a leishmaniose visceral ela acomete as vísceras, né? Visceral de vísceras. Então na imagem vocês podem ver, né? Uma pessoa com uma lesão na mão e outra com o abdômen distendido. A leishmaniose visceral ela tem essa característica, a pessoa fica com o abdômen distendido, né, que ocorre o aumento do fígado e do baço, que chama-se hepatosplenomegalia. Então, é uma das características da leishmaniose visceral. Enquanto que a cutânea, ou tegumentar, ela acomete a pele. Essa doença, a leishmaniose tegumentar em si, essa que acomete a pele, antigamente era conhecida como ferida brava, por não se ter o conhecimento do que era a doença. Então, é uma doença que ela acomete a pele, se não tratada, ela vai corroendo, ela vai, vamos dizendo assim, fazendo, né, com que essa lesão ela vá se aprofundando e também aumentando aí o tamanho na pele. Então, a leishmaniose tegumentar é uma doença infecciosa, ela não é contagiosa, então por mais que a pessoa esteja com a lesão ali exposta, né, mas ela não passa de pessoa para pessoa, ela não é contagiosa, né. Ela é causada por protozoário do gênero Leishmania, que provoca lesões na pele e mucosas. Então, às vezes, essa leishmaniose aparece em membros superiores e inferiores, às vezes ela pode apresentar na mucosa, né, e que é muito mais complicado, né, e daí ela provoca lesões tanto na pele quanto mucosa. É primariamente uma infecção zoonótica que afeta outros animais que não o homem, então ela é uma infecção que afeta tanto o homem quanto aí o animal, né? O que pode ser envolvido aí secundariamente. Então, na verdade, o cachorro, né, ele é o hospedeiro principal dessa leishmaniose. Os estudos falam que animais silvestres, né, alguns animais silvestres podem aí ser hospedeiro da doença também. Entende-se por leishmaniose visceral, que já acomete as vísceras, a doença provocada por parasito do complexo Leishmania donavani, caracterizada por anomalia no sistema retículo endotelial do homem, e clinicamente ela se manifesta como febre, o indivíduo passa a ter febre de longa duração, irregular, ele também perde peso, tem um emagrecimento, palidez cutânea mucosa decorrente de anemia, exuberante hepatosplenomegalia, que é aquele aumento do abdômen, quando ele fica com o abdômen distendido, além de outras manifestações clínicas e alterações de exames laboratoriais. No Brasil são notificados cerca de 3.500 casos de leishmaniose visceral por ano, com tendência ao aumento do número de notificações. O período de incubação da doença no homem é em média de 2 meses, podendo apresentar períodos mais curtos, 2 semanas ou mais longo, até 2 anos. Isso depende também, pessoal, né, dessa imunidade também desse indivíduo. Tem diversos fatores, né? Os parasitas vivem e se multiplicam no interior das células, que fazem parte do sistema de defesa do indivíduo, chamados de macrófagos. Então, são onde esses parasitas eles se alojam, né? A leishmaniose tegumentar, ela era caracterizada por feridas na pele, que se localizam com maior frequência nas partes descobertas do corpo, por ser um local onde o mosquito ele tem mais acesso, né? A leishmaniose visceral já é uma doença sistêmica,
pois ela acomete vários órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea, que é onde aí se concentram as células de defesa do nosso organismo, né, os macrófagos. Então, a leishmaniose visceral, ela justamente ela vai ficar, né, característica aí a presença desses parasitas desse protozoário no fígado, no baço e na medula óssea. Então, por isso que quando é feito o diagnóstico da leishmaniose visceral, ele é feito por meio da punção lombar, né, do líquido encéfalo-raquidiano, onde é verificado a presença desses protozoários. A infecção é primariamente zoonótica, que afeta outros animais que não o homem, o qual ele pode ser envolvido secundariamente. Então, como a gente falou, ele vai estar presente, o cachorro, ele é o principal hospedeiro. Seus nomes variam de acordo com a localidade, cada local vai chamar, né, esse mosquito transmissor de um nome diferente. Alguns locais chamam de mosquito palha, outros de tatuquira, outros de birigui, cangalhinha, isso depende muito de cada região. A transmissão ocorre pela picada das fêmeas de flebotomíneos infectados. Então, assim, a fêmea ela vai justamente buscar o sangue para poder amadurecer seus ovos. E é quando ela pica o homem, ela vai ali, né, esse sangue que ela picou, então ela vai servir para amadurecer os seus ovos. Então, é a partir daí que ela transmite essa doença. O primeiro sinal na forma cutânea costuma ser único ou várias lesões, quase sempre indolores na pele. Inicialmente elas são feridas pequenas, com fundo granuloso e purulento, bordas avermelhadas que vão aumentando de tamanho e que demora a cicatrizar. Como eu falei, antigamente isso era conhecido como ferida braba, aquela ferida que ela não cicatrizava. Dava ali sinal de que ia sarar, mas por dentro ela ficava com aquele purulento. Então ela demorava a sarar ou não sarava mesmo, por isso que era conhecida como ferida braba. Hoje a gente sabe que é uma doença e que tem tratamento. Aqui, pessoal, eu coloquei essa pequena imagem aqui, que foi de um estudo, né, que ele foi tirado foi um estudo que foi tirado do artigo, né, que eu peguei, que ele mostra os primeiros casos de leishmaniose tegumentar, né, isso a nível de Roraima. Então, a gente vai verificar aqui que, de acordo com os estudos, né, na verdade, o primeiro caso de leishmaniose visceral aqui em Roraima, ele foi numa criança macuxi, né? Então, essa criança adoeceu e daí essa criança tinha por volta de 9 a 10 anos. Não se sabia ao certo, né, qual era o diagnóstico. E daí, eles levaram essa criança para fora do estado, para Manaus, e lá ela foi diagnosticada com leishmaniose visceral. A partir daí, eles fizeram aí um levantamento aqui no estado, começaram a estudar essa doença, e daí eles estudaram por município e acabaram verificando que muitos municípios no estado de Roraima, ou se não todos, né, havia um caso de leishmaniose visceral. E daí eles fizeram esse levantamento, foi a partir daí que eles começaram a fazer a parte preventiva, né, que foi, né, também eliminando aí os cachorros, né, que era o principal hospedeiro dessa doença, era o cão. E entre os indígenas, nós sabemos que a presença do cachorro ela é muito importante, então fica difícil de controlar essa doença nessa população específica. Aqui nessa imagem tem o percentual, na verdade, dos casos que foram identificados nessa época de leishmaniose em Roraima. Tem por município, só que aqui nessa aula que eu estou passando para vocês, aqui não está aparecendo, mas na aula que está lá no portal tem esse quantitativo. Não sei por que não está aparecendo aqui, mas daí lá vocês podem ver. Mas, de acordo com o que mostra aqui, na verdade, o município de Normandia foi um dos que tiveram mais casos, né? Normandia e Boa Vista, onde tiveram mais casos de leishmaniose visceral. Na distribuição dos casos, de acordo com esse estudo,
observou-se o predomínio entre comunidades indígenas. Então, como eu já falei, né, pessoal, as comunidades indígenas, eles têm muita presença do cachorro e isso acaba também, assim, gerando, né, maior risco de eles adoecerem por essa doença, tendo em vista que o cachorro é o principal hospedeiro. Então, entre os macuxis, por exemplo, né, isso daí foi cerca de 67,1%. Em seguida veio os Yanomamis, né, que também, né, teve um percentual aí de 17%. Então, são indígenas que realmente, né, criam cachorro e que têm realmente um vínculo muito grande. A doença é mais frequente, de acordo com esse estudo, em crianças menores de 10 anos. Então, assim, essa questão do predomínio nas crianças, né, pode ser por conta de a criança ela ficar mais exposta. Então, no caso da leishmaniose tegumentar, por exemplo, o mosquito ele pica mais as áreas expostas. Então, às vezes, e a criança também é muito de brincar com cão. Isso também faz com que ela seja também um alvo mais fácil, né? E aí o sexo masculino foi também o mais afetado, de acordo com esse estudo. A razão maior para a susceptibilidade das crianças, como eu já falei, né, é explicada pelo estado da relativa imaturidade imunológica, celular, aí agravado também pela desnutrição. Nós sabemos que as crianças indígenas elas têm um predomínio de desenvolver desnutrição, são crianças às vezes que têm um estado imunológico aí imaturo, né, fora a questão da exposição que elas ficam muito tempo, né. Nas regiões, de acordo com outros estudos, na região de Norte e Nordeste, né, o mosquito, né, o Longipalpis, era encontrado originalmente nas matas, né, participando do ciclo primário da transmissão da doença. Progressivamente houve uma adaptação desse inseto para o ambiente rural e a sua adaptação a este ambiente foi somada à presença de animais silvestres e sinantrópicos. Então, assim, pessoal, antes, né, os estudos mostram que esse mosquito era identificado na mata. Hoje, ele já é um mosquito que pode ser identificado também na área urbana, né? Então, ele migrou, tendo em vista que muitas pessoas trazem também o animal para a cidade, para criar. E, de acordo com os estudos, esse mosquito muitas vezes vem junto também. Roraima, então, nessa época, notificou 314 casos de leishmaniose tegumentar em 2003, com incidência de 88 para cada 100 mil habitantes. E o melhor percentual de cura clínica do país, que foi 81% de cura, né? No total dos casos, nessa época, 77% são referentes ao município de Rorainópolis, onde ocorreu um surto da doença. E quanto a isso, pessoal, de leishmaniose tegumentar, né? Agora, quanto à leishmaniose visceral, foram registrados 27 casos, com incidência de 7,6 para cada 100 mil habitantes e uma letalidade de 12%. Aqui eu fiz um levantamento de acordo com o Sinan, né, para verificar como é que está isso hoje, né, no estado. Então, aqui nós vimos lá no portal do DataSUS, né, que em 2016 foram registrados 2 casos de leishmaniose visceral em Roraima. Em 2017 foram registrados 34 casos. Então, assim, observa-se que houve uma elevação. Não se sabe se foi o aumento realmente da doença ou se foi falta de notificar, mas a gente observa que houve, né, um aumento muito grande. Sobre a leishmaniose tegumentar, né, foi registrado um caso em 2016 e foram registrados 210 casos em 2017. Isso nos chama atenção para o aumento da doença, né? Aliás, não é nem da doença em si, né? Mas da quantitativo de casos notificados, né? Uma mudança drástica. E aí, em indígenas, né? E aí eu fui ver, será que isso era indígena ou era não indígena, né? E vamos lá, o que eu descobri? Em indígenas, em 2016, foram notificados um caso. Então, que a gente viu lá atrás, né? E em 2017 foram notificados 51 casos de leishmaniose tegumentar, ou seja, a maioria daqueles casos que nós vimos lá atrás foram indígenas. A leishmaniose visceral foi notificado aí em indígena também um caso, em 2016, e em 2017 4 casos. Então, o tratamento, pessoal, para a leishmaniose tegumentar e visceral e mucocutânea, que é quando ela acomete a mucosa, né, é através do antimoniato de metilglucamina. Então, é especialmente eficaz no tratamento de todos os tipos de leishmaniose.
Então, é um tratamento que ele é dolorido, ele é duradouro, né? Então, o tratamento ele varia aí, geralmente é 20 dias, a pessoa tem que tomar diariamente, né? A medicação injetável, e ela vai completar esse ciclo aí de tratamento durante 20 dias, né? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, gostaria que vocês revisassem direitinho essa aula no portal, tá bom? E a gente se fala, nos encontramos aí, né, por meio online mesmo, no dia da nossa prova, tá? Bom descanso a todos e até mais.